paciência é uma virtude e eu me atrevo a dizer que ela é um dos alicerces para relacionamentos saudáveis e respeitosos. E quando nos referimos às interações feitas com idosos, então, a paciência é ainda mais importante. E é sobre isso que eu converso agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Padre, seja bem-vindo. A gente precisa ter mais paciência no trato com pessoas em geral, né? Mas quando a gente fala de idoso, essa virtude ela se faz ainda mais necessária, né? Bom dia! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã da Piedade. Sim, não é? Particularmente o envelhecimento requer uma paciência da própria pessoa quanto do convívio familiar, não é? Porque, inevitavelmente, é um tempo onde nós vamos nos tendo que reinventar, cada um de nós enquanto sujeito que envelhece e a família que convive com o idoso, né? E, Padre, como que a paciência, né, nesse contexto, então, ela pode fortalecer os nossos laços com as pessoas mais idosas, em particular da nossa família, né? Eu diria que, em primeiro lugar, haverá um risco de enfraquecimento, porque ocorre uma mudança. Imaginemos, o idoso geralmente é o pai, a mãe, que sempre foi muito ativo, que cuidou, que trazia as respostas, que provinha, e aí você começa a ter um outro movimento de inversão. O que precisa ser cuidado, o que precisa ser orientado, o que não dará conta de ser, em muitos aspectos, o provedor. Então, na verdade, abrir-se à experiência de um amor que é criativo, onde a gente tem a consciência daquilo que dizia Dom Helder: mudamos muito para sermos sempre os mesmos. Então, na verdade, a família vai tendo que se redescobrir e as relações também vão tendo que ser refeitas, para além daquilo que era o hábito, o cotidiano, a rotina, ou a expectativa que se tinha a respeito do papel, da figura daquele idoso dentro de casa, dentro da família. E nessa redescoberta de laços e de papéis também, né, dentro daquele contexto familiar, o respeito é extremamente importante, né, Padre? E aí eu falo respeito à pessoa e a tudo que aquela pessoa viveu também, né? Com certeza. E diria que a grande dificuldade, quando nós vamos experimentando o processo do envelhecimento, é tanto da pessoa para com ela mesma. A experiência do limite vai se tornando cada vez mais evidente quando nós envelhecemos. Eu costumo brincar nas minhas ovelhas, quando a gente é jovem, a gente escolhe para onde a gente quer ir. Até que se case, né? Aí depois é alguém para mandar na gente. Depois de um tempo, quando nós nos tornamos idosos, a gente diz, vou naquela direção, o joelho e a coluna diz, não, não vai não, hoje você fica em casa. Então, a própria pessoa vai ter que se haver com isso, com o fato de que, ainda que ela queira fazer determinadas coisas, algumas coisas vão deixando de ser próprias, não é? Como aquele que é o natural limite próprio da idade, do envelhecimento. E também de quem convive com este idoso, com esta idosa. De saber, assim, que terá que ter um pouco mais de paciência com os tempos, com os processos, e tem que se haver com isso dentro de si. Que o grande desafio, penso eu, no caso da relação com o idoso, é que a gente também vai tendo que reconstruir uma imagem dentro de nós mesmos. E cuidar de alguém idoso, experimentei isso na minha vida, significa trazer uma série de questões sobre o próprio limite da condição humana, sobre a própria fraqueza humana, a própria decadência do que significa ser humano. Então, é preciso estar em posse de si, para que uma enfermidade ou a diminuição das forças não nos tire do eixo. E o senhor só falando isso me chama muito a atenção para duas questões que envolvem esse relacionamento com o idoso, que é a empatia e a compaixão. A empatia de pensar que, se Deus quiser, né, todos nós chegaremos à velhice, e a compaixão de realmente entender os limites os novos limites, na verdade, né, daquele idoso que até ontem, até ano passado, era um idoso extremamente ativo, extremamente independente, que muitas vezes, de uma hora para outra, acaba tendo, né, essa independência suspensa por algum motivo e passa a depender da ajuda, do apoio, do carinho de quem está ali próximo, né, Padre Samuel?
Sim, Vanessa, você usou duas palavras fecundas. A primeira é a palavra empatia. Indo à etimologia do termo, empathos, é deixar que o pathos, que é o limite, esteja dentro, a enfermidade dentro. Então, como é que eu vou mostrar que é importante aquilo que o outro é, que o seu limite também é importante para mim, e nele nós podemos aprender e podemos crescer. E a segunda é a palavra compaixão. Perceba, compaixão não é misericórdia. Misericórdia é que a estação olhar para o idoso e dizer, ai meu Deus, eu tenho que ter dó. Não, compaixão, compassio, estar junto, a paixão junto, do lado. E aí a compaixão e a empatia significam assumir também este lugar do outro, ver segundo a perspectiva do outro e a aceitação do limite, junto. Não com quem tem dó, como quem vai dissimular o que está acontecendo, e às vezes a gente pode estar até em situações constrangedoras, mas como quem pode estar do lado, em compaixão, com o coração junto, né? Em conexão com aquilo que é um limite e o sofrimento do outro, sem que isso se torne um constrangimento pessoal ou uma ocasião para perder a paciência. E entender, né, padre, o momento que aquela pessoa, que aquele idoso está passando é extremamente importante, porque às vezes, como o senhor bem disse, né, o idoso fala, eu quero sair de casa hoje, mas o joelho não vai responder, por algum motivo ele não vai conseguir responder fisicamente àquele comando, mas ele está lúcido, ele está atento a tudo que acontece ao seu redor, e muitos, eu já conversei com alguns idosos referente a esse assunto, muitos acabam se sentindo um peso para a família. E está longe disso ser, né, padre? Não é um peso, é realmente essa compaixão, essa empatia e respeitar a história daquele idoso, né? O patriarca, a matriarca da família, né, padre? Com certeza. É por isso que eu disse que a sua palavra ela é muito pertinente, porque compaixão significa isso, assumir o outro naquilo que ele é. Não é dozinha, não é também tem que fazer porque é obrigação, mas é estar junto. É perceber que nós somos um todo, na verdade, e que existe um limite natural da nossa condição humana. Há um texto de Olavo Bilac, onde ele diz que nós temos que envelhecer como as árvores, como os carvalhos, que se fazem ninho. Então, no momento em que o idoso vai se fragilizando, em que não dá conta de ser mais expansivo, aninhar-se. A família tem que se aninhar, cada um tem que se perguntar como é que pode cuidar, como é que pode ser mais presença. Esta pessoa que tanto ofereceu, agora irá demandar da parte da família mais oferecimentos e entender que não é um peso, mas é um sacrifício, um sacrificere, um fazer sagrado. Essa é a etimologia da palavra sacrifício. Custa, tem que acompanhar no médico, tem que ver se está se alimentando, mas esse pode ser um fazer sagrado, uma oferta cotidiana de um amor que se faz nas pequenas coisas. E mesmo com exigência, é entrega, é oferta. Seria ressignificar aquela situação, né, padre? Se nós fomos cuidados ao longo de toda uma vida, hoje nós temos o dom e o privilégio de cuidar daqueles que nos cuidaram, seria isso? Com certeza. Inclusive, o português ele tem uma característica interessante, a nossa maneira de agradecer, diferente, por exemplo, do inglês, que é thank you, é obrigado. Olha que coisa interessante. Porque a gratidão ela é um vínculo que obriga. Quando nós rezamos a Salve Rainha, nós dizemos, Nossa Senhora, para mais obrigar-vos. Então, é justamente isso. A gente está obrigado. Terminamos com o Saint-Exupéry, quando se diz, né? A gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa. O idoso é alguém que nos cativou, que nos cultivou. Por isso temos para com ele uma relação de obrigação, de gratidão. Estamos vinculados a ele, ainda que ele ou ela já não seja mais capaz de ser provedor, ou de fazer tudo, ou de ir para lá e para cá. Estamos obrigados, a gratidão vem daí, não é? E essa paciência, padre, no trato, né, na lida com o idoso, a gente está falando especificamente, né, no cuidado de pessoas idosas, é um exercício diário, né, padre Samuel? Com certeza. E eu costumo dizer também que, às vezes, a gente confunde
uma irritabilidade que pode acontecer, ou ali um certo desconforto com impaciência. E não. Eu diria que, às vezes, é justamente o momento em que a gente ali, cansado, e às vezes que pode ser que o idoso fique um pouco mais rabugento, ou que chega a um estado de demência. Às vezes, ali, justamente aquele respiro, daquele sentimento de ira, ali já é a paciência, né? Porque a paciência não significa não sentir o desgosto, mas não estar preso a ele. E, de fato, digo por experiência própria, há momentos em que estar cuidando de alguém com uma certa enfermidade, com o xingamento, com a irritabilidade, exige muito de nós. É um compromisso diário. Eu falo na minha própria família, nós ficamos um arco de 13 anos, 3 anos cuidando da minha avó e 10 anos com meu avô dentro de casa. Ele teve que passar a dormir no meu quarto. Então, a gente teve que se redescobrir, se reinventar. E mesmo nos momentos de ranger de dentes, não é? Poder ser criativo, poder, inclusive, descobrir uma melhor versão de si. Eu falo que um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu tive a oportunidade, já dentro do seminário, de passar noites no hospital cuidando do meu avô. Acho que ali há uma experiência de humanidade, vendo o limite da nossa condição humana e nos enobrece, inclusive, né? O limite humano nos enobrece. Isso é muito, muito profundo e muito forte, porque realmente me lembrou também quando eu passei por esse momento cuidando do meu pai. Passei noites também com ele no hospital e aquela sensação de eu estou podendo em vida retribuir aquilo que ele fez por mim algum dia. Então, muito obrigada, viu, Padre, pelas palavras do Senhor, por aquecer e aconchegar o nosso coração diante de uma situação que muitas vezes é difícil para muitos familiares. E assim, a gente, claro, podia continuar falando sobre esse assunto, mas nosso tempo é curtinho. Eu queria muito pedir que a gente encerrasse com uma bênção destinada aos idosos e principalmente às famílias desses idosos também, para que tenhamos cada vez mais paciência na lida, no trato uns com os outros. Por favor. Aos idosos diria, antes de tudo, olha, é preciso ter paciência. Entender que na vida e o encantamento da vida assume formas diferentes e variadas e que temos que encontrar esperança, não é? O idoso, ainda que com os joelhos mais fracos, pode ser atual, presente e um sinal da perseverança de um amor que nunca se cansa numa família. E da nossa parte, a nós que temos que cuidar, não me esqueço disso e trago como perspectiva vocacional. Somos curadores feridos. Então, antes de tudo, esta jornada em direção ao cuidado de um idoso, ela pressupõe uma aceitação das próprias fragilidades, das próprias enfermidades, porque iremos curar a partir das nossas feridas. E ninguém melhor, não é, do que ela, Nossa Senhora da Piedade, que traz nos braços o filho chagado para nos ajudar a não temer, tocar, envolver e cuidar as chagas uns dos outros. E é pela intercessão dela que invoco essa bênção a você que está conosco neste programa tão especial, Manhã da Piedade. Pela intercessão dela, suplicamos a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.